A Bíblia diz, no Salmo 91, do verso 1 ao 3, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É interessante este salmo, principalmente no verso 3, onde traz para todos nós uma promessa da parte de Deus, onde nos diz que Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Mas é interessante nós entendermos que para sermos libertos do laço do passarinheiro, existem requisitos que nós devemos cumprir. E o apóstolo Paulo, quando ele dirige a sua palavra à igreja que estava em Éfeso, ele escreve na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que vem a ser uma astuta cilada? Em primeiro lugar, a expressão astuta está se referindo a algo inteligente, a algo imprevisível, a algo inesperado. E cilada nada mais é do que uma armadilha que foi preparada para alguém. Então aqui o apóstolo Paulo está dando o segredo para a igreja, o segredo de ser liberto ou de contra-atacar as astutas ciladas do diabo. Precisamos entender que estamos vivendo os últimos dias e horas da igreja na face desta terra. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang, e mais uma vez aqui nós estamos para compartilhar com você uma palavra de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. Eu quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado quando nossos vídeos forem lançados no YouTube. E também não deixe de compartilhar estes vídeos com seus amigos, familiares, com mais pessoas. Também é importante você fazer o seu comentário, o que você achou da mensagem que você ouviu, e também é importante o seu like. E no vídeo de hoje nós queremos trazer um comentário, uma reflexão referente a um assunto que tem tomado conta da internet nestes últimos dias. É referente a um vídeo, a uma música que praticamente viralizou na internet. É uma música que traz como título Evangelho de Fariseus. Muita gente, praticamente 90% do público, já tem conhecimento desta música, já tem conhecimento da letra desta música, e muitas pessoas, inclusive eu, que não conhecia esta cantora, uma jovem, se diz cristã, e é interessante que ela nos traz um relato de como ela recebeu a inspiração desta música. Ela diz que foi uma revelação, uma palavra que Deus entregou a ela para que ela compartilhasse com o público. Só que foi uma palavra que não foi muito aceita por alguns, foi aceita por outros. E eu quero trazer uma reflexão com base em alguns pontos da letra desta música que me chamou a atenção. É por isso que nós lemos e mencionamos de início o Salmo 91 e também a carta de Paulo aos Efésios, aonde fala de laço, fala de astuta cilada, porque Satanás, na verdade, tem como objetivo a divisão da igreja. E o que tem me chamado a atenção neste vídeo, nesta música, é que tem muitas pessoas, e eu estou me referindo ao mundo evangélico, propriamente dito, não estou falando lá de fora, mas sim do nosso mundo evangélico. Dentro do próprio mundo evangélico, tem pessoas que estão a favor desta música, tem pessoas que estão contra esta música, ou seja, querendo ou não, de uma forma ou outra, estão se degladiando um contra o outro. Este é o objetivo primeiro do nosso inimigo, é ver a divisão no mundo evangélico. Em primeiro lugar, nós precisamos analisar que na letra desta música existem muitas realidades da atualidade, que nós não podemos negligenciar e nós não podemos ignorar. Eu quero trazer uma reflexão com você, e você há de convir comigo, porque nós vamos citar aqui a luz da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, os nossos vídeos são a luz da Bíblia. E eu quero deixar bem claro de início que nós não estamos aqui para criticar ninguém, e nós não estamos aqui para ir a favor ou contra alguém. Mas nós precisamos entender que a igreja, a noiva de Cristo, ela é perfeita, ela é santa e ela é pura. Existem trechos nesta música, e eu quero que você observe alguns, até nós anotamos aqui, que é muito interessante. Trechos da música onde diz assim: estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Quando esta expressão me veio aos meus ouvidos,
Eu não concordei com esta expressão pelo seguinte, porque esta expressão ela não condiz com o texto sagrado que nós encontramos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Preste atenção. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Outro trecho da música que me chamou a atenção foi este. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Aqui dá-nos a entender, através desta expressão, que todos estão incluídos no mesmo sistema, todos estão dentro do mesmo saco. Não podemos, em hipótese alguma, generalizar as coisas. Porque quando nós lemos em Apocalipse, inclusive os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ali nós vamos encontrar o Senhor Jesus na revelação a João, enviando 7 cartas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Se nós observarmos o detalhe, as mensagens de cada carta, praticamente a cada igreja existe uma reprimenda. A cada igreja, o Senhor está repreendendo pelos seus erros que eles estavam praticando. Mas o que nos chama a atenção é que para cada igreja, o Senhor mostra que no meio daquela corrupção, no meio daquele erro generalizado, havia alguém que não havia ainda contaminado as suas vestes, e Jesus deu uma esperança para estas pessoas dizendo: comigo vocês andarão de branco. E também por que não lembrar daquela parte onde o profeta Elias, após desafiar os profetas de Baal e após ser ameaçado pela rainha Jezabel, a Bíblia mostra-nos um Elias fugindo, um Elias apavorado, um Elias atônito, pensando e dizendo: só eu, Senhor, escapei por profeta do Senhor, e eles querem tirar a minha vida. Que mensagem ele ouviu da parte de Deus? Elias, não foi só tu que sobrou, não. Ainda restam 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Por isso eu quero dizer que é importante nós não generalizarmos, porque no meio desta corrupção toda, existem os fiéis, e existe de fato a igreja, chamada a Igreja do Arrebatamento. Outro ponto importante, observe só, é aquela parte que diz assim, estocamos o maná para nós mesmos. Este maná nada mais é do que a palavra de Deus. E quando eu ouço essa expressão estocar, me vem à memória que estocar significa deixar uma reserva, criar uma reserva a mais. Isto é estocar. E quando eu escuto esta expressão que nós estocamos o maná para nós mesmos, eu me lembro do Salmo 119:11, onde está escrito: guardo no coração, ou faço um estoque no meu coração da tua palavra, para eu não pecar contra ti. Oséias 6:3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. João 15, versículo 10, o Senhor disse: se vocês guardarem, ou em outras palavras, se vocês estocarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. E aquela outra expressão dentro desta música que diz: oramos por nós e pelos nossos. Parece que é uma expressão que na música está dando a entender que é uma crítica, aonde entra a crítica generalizada. Oramos por nós e pelos nossos, dando a entender que nós não nos preocupamos com os outros. A verdadeira Igreja de Cristo, ela se preocupa sim com as almas, porque esta é a nossa missão. Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando ouvimos essa expressão, oramos por nós e pelos nossos, eu me lembro primeiro que oração, o que é, senão uma conversa com Deus? E quando nós falamos de orar por nós, nos lembramos de Tiago 5,16, que diz: orai uns pelos outros para que sareis. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E o apóstolo Judas escreveu na sua pequena carta no versículo 20: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E orando pelos nossos. Olha só o que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Mas antes eu pergunto, é errado orar pelos nossos? Não, porque 1 Timóteo 5,8 está escrito: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O reino virou negócio. Outra expressão. E eu levanto um outro questionamento aqui agora. Isso é novidade? Isso é algo de agora? Isto não é novidade e não é de agora.
Porque quando nós lemos no Evangelho de Mateus 21, versículo 12 e 13, que passagem nós encontramos? Jesus chegando no templo. E o que era o templo senão a casa de Deus, o lugar de adoração, o lugar de cultuar a Deus? A Bíblia diz que quando Jesus chega no templo, o que Jesus observa? Pessoas vendendo, pessoas negociando. Já era feito negócios com o reino desde os dias de Jesus. Então não é novidade. Nos dias de hoje existe? Existe, e por demais. O que Jesus falou para estas pessoas? Vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões e salteadores, porque a minha casa, ela é lugar de oração. Existe negócio no reino nos dias de hoje? Existe. A Bíblia diz que o escândalo, ele se faz necessário existir, mas Jesus falou, ai daquele por quem vier o escândalo. Oramos errado há séculos. É uma outra expressão que me chamou atenção. Oramos errado há séculos. Não deixa de ser uma realidade. Porque quando eu leio Romanos 8, 26, ali está escrito que nós não sabemos orar como convém. E quando eu leio Tiago 4, 3, a Bíblia diz que eu peço e não recebo porque eu peço mal. Mas em Romanos 8, 26, a Bíblia diz que a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida e através do Espírito Santo as nossas expressões, muitas vezes, são entendidas por Deus e assim Deus abençoa a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. Agora, para nós partir para a parte final, apenas aqui uma reflexão, não estamos criticando ninguém. Tanto que esta jovem disse que foi uma mensagem de Deus para ela. E quem somos nós para julgar e dizer que não é? A Bíblia diz que nós podemos julgar a profecia. Se a profecia se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, não é de Deus. Mas aqui nós não enxergamos uma profecia que está predizendo um futuro. Não. Aqui nós encontramos uma espécie de advertência para nós mesmos. Como é que está a nossa vida para com Deus? Como é que está a minha vida como igreja, como templo do Senhor, como templo santo? Será que eu estou agradando a Deus? Ou será que eu estou levando as coisas de Deus na brincadeira? Estamos no ápice da nova era. Outra expressão desta música. 2 Timóteo 3 e 1 diz a Bíblia, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora. Então, o ápice da nova era está chegando em nossos dias de fato. Porque desde os dias dos apóstolos já era dito que nos últimos dias aconteceriam coisas terríveis, até mesmo dentro do mundo dito evangélico. A falsa noiva se rebela. É uma expressão, para nós encerrar, que me chamou a atenção. A falsa noiva se rebela. O que seria a falsa noiva? Se existe a falsa, é porque existe a verdadeira. Antes do arrebatamento, nós precisamos entender que tudo que é impuro, tudo que é profano, vai ser arrancado do meio da verdadeira igreja. E desta maneira, a verdadeira igreja será levada às mansões celestiais. Apocalipse 3:16, temos uma advertência quando da carta à igreja de Laodiceia. Ali o Senhor diz que aquela igreja não era fria, não era quente, ou seja, uma igreja que estava em cima do muro. Não servia nem a Deus, não servia ao mundo, estava dividida. Era uma igreja morna, e a advertência para esta igreja, vocês serão vomitados da minha boca. Isso acontecerá com a falsa noiva, ou a noiva que se rebela nesta última hora. Mas a verdadeira noiva, que são aqueles que obedecem à palavra do Senhor, aqueles que seguem e cumprem os seus mandamentos, para a verdadeira noiva está guardado surpresas inimagináveis. A Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Estejamos atentos à advertência da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5 e 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas e não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E que Deus abençoe grandemente a tua vida.